Quero que você abra a palavra de Deus. Livro de Eclesiastes. Vamos buscar a palavra do Pai. Capítulo 3, versículo 1. Quero que você receba a palavra de Deus. E ela não é um discurso de homem, mas é um ensinamento que Deus tem para as nossas vidas. Assim diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dá um recado santo para as nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Digam amém? Amém. A palavra de Deus tem nos ensinado que não existem atalhos para chegarmos à maturidade. O ser humano é muito apressado. O ser humano tem pressa. Mas a maturidade, a experiência, ela não chega assim, dobrando uma esquina e tomando posse dele. É muito importante nós aprendermos essa lição de Deus, que é necessário esperar, amadurecer o tempo certo de todas as coisas na nossa vida. E é preciso aprender isso. Há tempo para todas as coisas. Na sequência dessa leitura, ele diz que há tempo para chorar, para sorrir, para trabalhar, para todas as coisas. E assim é. Há tempo para todas as coisas. Quando nós não entendemos essa lição, quando nós não entendemos esse ensinamento, nós divagamos em decepções da vida. E experimentamos amarguras. Nos Estados Unidos, eles pegam um tomate ainda verde, porque o tomate tem um problema sério. Se ele amadurecer no pé, quando é encaixotado e transportado, ele amassa. E as pessoas lá depois não podem consumir, porque o consumidor não quer tomate amassado. Se vocês forem ao Ceasa na madrugada, vocês verão toneladas de tomate que são rejeitados, porque estão machucados. Mas são bons. Tem um ótimo sabor, mas ninguém quer. Então, lá nos Estados Unidos, eles colhem o tomate verde, levam na caixa, ele não é amassado porque está verde, está duro. E lá no destino, eles fazem uma aplicação de gás carbônico, de CO2, e o tomate então fica avermelhado. E as pessoas compram o tomate. Só que o tomate avermelhado pela injeção de gás carbônico, ele não tem sabor nenhum, ele não tem gosto nenhum, ele não tem graça. Se comparado com o nosso tomate pego da árvore, vermelhinho, gostoso, é incomparável o nosso tomate. Porque é o tomate nosso, que envermelhou, amadureceu no pé, ele teve o tempo certo para o seu tempo de amadurecimento. Essa ilustração, confirma exatamente o que nós estamos dizendo, que para se ter sabor na vida, para se ter alegria na vida, para se ter sucesso na vida, e principalmente na vida espiritual, é preciso cumprir o tempo de Deus. Quando você abrevia as coisas, quando você avermelha o tomate para poder vendê-lo rápido, porque você tem pressa, então você come um tomate sem gosto. Voltando então ao princípio da mensagem, é importante você aprender que não existe atalhos para o amadurecimento. Não existe desvios. Não dá para você apressar. A palavra de Deus é riquíssima nessas ilustrações. É muito importante você entender que Deus quer que você tenha um crescimento forte. Ele não está com pressa. Deus não está apressado com o teu ministério, com as tuas coisas, nem com a tua vida material, nem com o teu patrimônio. Ele quer fortaleza. Deus não quer que
os seus filhos tenham uma riqueza da noite para o dia. Ele quer que você tenha uma prosperidade sólida, forte, consistente, madura. E assim vale para todos os ensinamentos na vida. Para tudo que se aplica àqueles que estão debaixo de Deus, é esse o ensinamento. Há o tempo certo para tudo. Nós temos muita dificuldade. Às vezes alguns pastores mais novos, jovens, dizem assim: pastor, como é que eu faço? Ninguém me chama de pastor, ninguém me trata como pastor, ninguém me dá honra de pastor. Eu gostaria que todo mundo pudesse, sabe, me receber com créditos, me receber com honra, mas eu não consigo. Porque a honra ao pastor é o tempo, é o amadurecimento, é a convivência. São os dias que passamos juntos que vai colocando no coração das pessoas a visão de que você é um servo de Deus, dotado de autoridade, de unção. E isso em toda a vida, em toda a experiência da vida, até mesmo na experiência dos teus negócios. Deus quer te dar o melhor, mas há um tempo. Eu fico olhando para a minha vida, não me sinto velho, mas eu sei quantos dias eu vivi, quantos anos eu vivi. Eu gostaria de ter a energia dos meus 20 anos com a minha cabeça de hoje. Seria uma benção. Mas eu precisei viver 55 anos para ter a cabeça que eu tenho hoje. Eu não tinha essa cabeça aos 20 anos. Teria sido uma benção se a tivesse. Você precisa aprender que há um tempo da vida que está se cumprindo em você. As coisas não vão acontecer assim. Um cogumelo nasce da noite para o dia, né? Mas uma castanheira demora 100 anos para atingir a maturidade. E você fica reclamando, né? Que as coisas não acontecem. Você está reclamando que determinadas coisas que você precisa tanto e deseja tanto não ocorrem. Talvez haja na tua vida alguma coisa que você está reclamando de Deus. Por que não aconteceu? Por que está demorando em acontecer? Porque há o tempo de Deus. Há o cronograma de Deus para se cumprir na sua vida. Sabe, é abençoado tudo que você está fazendo. E contando todas as bênçãos e todos os anos da tua vida, você verá quanto Deus já fez e já evoluiu. Mas é preciso você aprender essa lição. A guerra, ela dá um ensinamento que não é assim tão apropriado, mas isso eu li num livro de um militar americano, falando sobre as estratégias de guerra utilizada lá no tempo da guerra da Coreia, nas guerras anteriores. E ele diz que a primeira coisa, quando você cercava uma ilha, era colocar os navios lá no alto mar, e de lá, então, ele disparava uma artilharia contra aquela ilha. Não tinha alvo definido. O objetivo da artilharia era exatamente criar pavor nas pessoas, criar medo nas pessoas, criar condições, sabe, criar uma certa demonstração de força. Ele diz, depois que as pessoas estavam enfraquecidas por aquela artilharia, eles vinham lá um grupo de soldados e faziam uma base na ilha. E a partir daquela base na ilha, eles então tomavam atitudes aqui, ali e tal, até que a invasão ocorresse de forma definitiva. As nossas vidas, elas são tomadas dessa forma. Sabe, nós não somos tomados e mudamos da noite para o dia. Sabe, a nossa mudança, a nossa restauração, ela vai ocorrendo, o nosso amadurecimento vai ocorrendo no tempo. Sabe, não acontece. Hábitos não são mudados da noite para o dia. Porque os hábitos que nós temos não foi criado numa noite, num dia. Os bons hábitos e os maus hábitos da nossa vida foram criados ao longo da nossa educação, ao longo da convivência que tivemos com as pessoas.
E aquilo que nós temos em nossa vida é um acúmulo, é uma reserva de tudo que nós vimos e aprendemos. Quando nós chegamos diante de Deus, nós conhecemos ao Senhor, na verdade, nós vamos sendo torpedeados devagar. A maturidade vem chegando devagar. Por isso que eu tenho muita paciência com crente novo. Eu tenho muito cuidado com crente novo. Tem pessoas que têm pressa. Acham que a pessoa diz, aceito a Jesus como Salvador e amanhã ele já é ótimo, já é perfeito. Não é assim. As pessoas têm um processo de amadurecimento. A Bíblia fala muito sobre isso. E você precisa aprender, primeiro com você. Você precisa aprender a dizer, eu sou um ser evoluindo. Quando Jesus diz assim, estou à porta e bato, você entenda assim, eu estou à porta e estou torpedeando você. Sabe? Na realidade, o Senhor, quando nós temos o primeiro contato com Ele, Ele manda aqueles torpedos estratégicos, exatamente para romper. Quando não conhecemos a Deus, nós somos bloqueados em relação às coisas espirituais. Nós estamos bloqueados pela invasão espiritual, pelo melhor de Deus em nossa vida. Sabe, e Ele vem e faz uma base em nós, como na estratégia de guerra. Ele faz uma base na nossa vida, e Ele vai então quebrando sofismas, quebrando o padrão, mudando nossa vida, e Ele vai produzindo em nós, sabe, uma invasão da sua espiritualidade, uma invasão da sua graça. Sabe, não, nós não mudamos da noite para o dia, de pessoas carnais, mundanas, para uma pessoa santa e totalmente transformada. Assim, há um processo de Deus operando em nós. Então tenha paciência com você, na medida que ainda você tem fracassos, você ainda tem pontos vulneráveis na tua vida, Deus está te moldando. Eu, pela minha criação, tive maus hábitos. Alguns desses maus hábitos era falar palavrão. O palavrão foi saindo da minha boca e do meu coração gradativamente. Sabe, eu demorei para conseguir limpar. E de vez em quando ainda me pegava falando assim. Você tem problemas no que diz respeito aos seus hábitos, os seus costumes, nos quais você já deveria ter sido restaurado, mas ainda não foi. Tenha paciência com você. Deus está tendo paciência com você. Ele está firmando bases no teu coração e na tua vida, para que Ele possa então depois invadir e tomar e fazer efetivamente de você um templo espiritual. A coisa mais feia de alguém é querer ser santarrão antes da hora. É querer, sabe, se posicionar como alguém que está em grau superior, em ser evoluído espiritualmente. É feio isso, não é assim. E quando ele é descoberto, quando cai a máscara dele e é descoberto que ele é um ser ainda com fraquezas, ainda com dificuldades, ele fica envergonhado, tem vergonha das pessoas, porque as pessoas descobriram que nele era normal. Todo ser humano está sujeito a isso. Deus tem na sua palavra isso, há tempo para tudo. A evolução de Deus ocorre sempre numa direção gradativa. Ele abriu, criou bases, então ele começa a fazer a bênção crescer em você. Quando você crê em Deus, é como se você tivesse tendo esse primeiro contato com o Senhor. Depois das bases firmadas, você começa a pertencer a Ele, começa a ver uma mudança maior. E a transformação é a invasão. Quando Ele realmente tomou tua vida, invade, aí Ele transforma, daí Ele tira todas as coisas. Nós somos obcecados por velocidade. Sabe, queremos sempre dar um jeitinho. Tenha calma, tenha paciência. Você que aspira ao ministério, você que aspira o empresariado, você que aspira, não tem jeitinho, vai devagar, vai com calma. Uma das coisas que Deus faz em relação à vida do ministério é assim: você quer ser pastor? Ótimo, então senta aqui, fica aqui sentadinho aqui, um bom tempo, ouvindo, aprendendo, até que o Senhor te ache pronto para você
poder realmente ser aquela bênção que ele quer. Moisés, quando foi chamado para libertar o Egito, ele tinha 80 anos, ele tinha 79 anos, incluindo todo o tempo dele de família de Faraó e de deserto. Só aos 80 anos Moisés estava pronto para começar a obra de Deus. Meu primeiro emprego foi numa farmácia. Eu tinha uma vontade de ser farmacêutico. Eu achava maravilhoso você botar uma roupa branca. Sempre gostei de roupa branca. Né? Se eu pudesse, eu andava só de branco. E finalmente consegui um emprego na farmácia Pompeia, lá no alto da Pompeia, em frente de São Camilo. E eu fiquei feliz da vida, era o meu primeiro emprego. Aquele dia a mãe arrumou uma blusa branca para mim, uma calça branca. E eu fui para a farmácia vestido de branco. E quando cheguei, procurei o doutor, que era o dono da farmácia, contente, e vim, ele falou assim, ótimo, vai lavar o banheiro. Eu disse, mas assim, do jeito que eu estou? Eu disse assim, primeira lição, vá lavar o banheiro. Depois ele me ensinou como é que varria a farmácia. A farmácia varria sem tirar a vassoura de pelo do chão, porque senão subia pó. E eu aprendi ali, então, a varrer a farmácia. E eu queria aplicar injeção, ele diz, varre. Eu queria aplicar injeção, ele diz, limpa o banheiro. E depois de muito tempo, quase 1 ano e meio, foi que eu aprendi a aplicar injeção primeiro na laranja, para depois aplicar a injeção no braço das pessoas. Precisei esperar. Você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Você precisa aprender essa lição de Eclesiastes. Há um tempo que o Senhor tem preparado para você, para a sua família, para os seus filhos, para o teu ministério, para o teu negócio. As pessoas querem abrir um negócio, abre a porta e diz, quero contar dinheiro. Não é assim. Há um tempo que você precisa aprender. Empresário novo sofre muito, porque ele imagina que ele entra e já pode ir amanhã e comprar um carro novo, um prédio novo, um apartamento novo, e ele demora anos para chegar a 10% disso. Você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Resolva todos os teus problemas, mas nesse tempo, crescer é um processo gradual. Se você vê a história de Israel, primeira coisa, se você sair do Egito hoje e ir até a terra prometida, sabe em quanto tempo você vai? Você vai em algumas horas. Se você for de avião, em alguns minutos. Eles andaram 40 anos e não entraram na terra. E andaram mais um tempão para chegar à terra. Por que Deus fez isso? Por que Deus, quando deu a terra, que eles tomaram a terra prometida, Deus não permitiu que tomasse de uma só vez? Foi de guerra em guerra, de luta em luta, até que toda a terra de Canaã fora tomada. Porque se Deus desse todas as lutas de uma vez só, eles morreriam. Se depois que ter passado o Jordão, diz, ó, a terra está tomada, foi tomada só Jericó. Todas as demais coisas tiveram guerras, tiveram lutas independentes. Deus vai dar para você o maior. Deus vai dar para você a bênção maior. Mas gradativamente, degrau a degrau. Dia após dia. Glória após glória. Vitória após vitória. E às vezes alguns momentos você ainda dá uma recuada ainda, você dá uma parada no tempo. Deus não cessou de te abençoar. Eu te digo pelo Espírito de Deus, Deus não esqueceu de você, Deus não está parado com você, Deus não prorrogou a bênção sobre a tua vida, apenas é um tempo que Deus está dando para cumprir aquele degrau no qual você agora precisa subir. Aprenda isso. Neste último culto do ano, aprenda isso. Deus não te fez regredir, Deus não te fez parar, Deus não bloqueou a tua vida, você não está amarrado nem impedido. É tempo de Deus. É um degrau de Deus, é um cronograma de Deus estabelecido pelo Senhor, para que você possa cumprir
Não há crescimento sem mudanças, perdas e dor. Você precisa aprender a ir crescendo. Com o crescimento, as mudanças vão ocorrendo. Vai havendo uma purificação, uma restauração de você. Para que haja restauração, existem perdas e existem dores. Tudo na tua vida vai mudando e não muda instantaneamente. Não muda porque você quer, não muda porque você deseja. A mudança ela ocorre paulatinamente, vagarosamente. E elas vêm às vezes em mudanças com perdas, e perdas produzem dores, e dores ninguém gosta de sofrer. Mas é um tempo onde o Senhor vai trabalhando você, e vai moldando, e vai te dando. Mesmo a tua vida, a tua prosperidade não acontece assim, tão instantaneamente quanto você quer. Você olha para as pessoas e já vê as pessoas resolvidas e quer a tua vida resolvida também. Deus te quer forte. Deus te quer de forma, uma vida substanciada, uma vida apropriada, equilibrada. Deus não está preocupado em encher você de graça e depois você não saber o que fazer com a graça e virar uma desgraça. Deus quer que você vá consolidando a cada passo, a cada dia, todas as bênçãos, e você vai abraçando uma a uma, digerindo, tomando posse, de forma que você possa abraçá-las todas no final e administrá-las. Não adianta Deus te encher de coisa agora e no ano que vem você perdê-las todas. Não adianta você agora ser abençoado e a tua empresa virar de 5 em 50, em 500, em 5 mil, e daqui a 2 anos você está a zero, falido e quebrado. Deus quer prover você de uma forma gradativa para que você consolide esta bênção. Amém, igreja? Amém. Não existem hábitos instantâneos, já falei para vocês. Eles vêm com o tempo. E a restauração e a mudança desses hábitos também toma tempo. Eu falei de Moisés para você. Ele esperou 14.600 dias para poder sair para a obra de Deus. Você quer sair mais rápido que isso? Será que está na hora? Será que não é o momento de você acalmar o teu coração? Será que não é o momento de você esperar de Deus? Você precisa aprender essa lição de Eclesiastes. Um dia desse eu preguei no domingo aqui e ensinei, disse para vocês que vocês eram amados de Deus. E quem estava naquele domingo, eu levantei essa placa naquele domingo. E o que dizia essa placa na história daquela família? Eu contei a história. E eu vou me permitir contar a história, porque vocês da quarta-feira nem sempre vêm ao domingo. Um casal tinha esse acordo entre o marido e a mulher. E nos momentos da sua vida ele sempre levantava, mostrava. Nas horas mais difíceis, ele mostrava: olha, velhinha, lembra do nosso acordo? E nos momentos mais difíceis ela dizia assim: meu velhinho, você lembra do nosso acordo? E nos momentos de alegria, eles levantavam a placa. Nos momentos de tristeza, eles levantavam a placa e ninguém entendia. Via apenas algumas iniciais. No dia do funeral, a vovó foi com a placa. Todos queriam saber o que significava isso. Até que um dia ela revelou o que era o acordo que eles tinham feito. E o acordo era exatamente esse: nunca esqueça o quanto eu amo você. O amor de um para com o outro sustentou os dois por toda a vida. Nos momentos mais difíceis, ele disse assim: velhinha, nunca se esqueça o quanto eu amo você. Deus, naquela mensagem, nos ensinou isso. Filhinhos, nunca se esqueça o quanto eu amo vocês. Deus ama você. Deus não esqueceu de você. Sabe, Deus não está adiando a sua vitória porque Ele gosta de te ver sofrer. Deus não é masoquista. Deus faz no tempo certo.
E hoje eu vou levantar outra plaquinha para você. Hoje não é Deus que está falando. É você que precisa aprender a dizer isso para as pessoas. PFSP, DANCAOEM. E o que diz isso daqui? Por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra em mim. Você diz assim, o que o pastor está fazendo? Isso aqui está na maioria das igrejas evangélicas dos Estados Unidos. E como é que nasceu isso daqui? Isso aqui nasceu de um pai inquieto que ficava repreendendo o filho assim, você é um porcalhão, você não muda, você não larga desse maldito cigarro, você não larga desse problema, você é um ser, sabe? E um dia aquele menino, cansado de ser chateado pelo pai por causa daquilo, ele disse isso para o pai, por favor, seja paciente, Deus ainda não concluiu a sua obra em mim. Deus está concluindo a obra em você. Sabe, a tua obra não está concluída. Deus está concluindo no seu tempo. Não tenha medo das tuas fraquezas. Não tenha medo dos teus defeitos. Nós temos. Deus está concluindo. Tenha paciência. Tenha paciência com esse pastor. A obra de Deus ainda está sendo feita na minha vida. Tenha paciência com os pastores desta igreja. A obra de Deus ainda está sendo feita. Tenham paciência com você. A obra de Deus ainda está sendo feita na tua vida. Viu, Holanda? Viu? Quando alguém diz assim, você está cheia de defeitos, você diz assim, tenha paciência. Né? A obra de Deus não está concluída na minha vida. Viu, Raul? Se você tiver defeitos, você diz assim, é certo que eu devo ter alguns. Né? Quando alguém te aborrecer muito, você diz assim, vou fazer uma plaquinha para te mostrar. E daí você faz essa plaquinha e coloca e diz assim, a obra de Deus ainda não está concluída na minha vida. Viu, Deus? Faz uma plaquinha dessa para mostrar para o teu pastor. Um dia desse eu dei umas pauladas no Adilson, né? Se ele soubesse dessa mensagem, ele levantava a placa. Viu como eu te dei a saída? Sempre tem uma saída. Não ache que Deus já concluiu a obra na tua vida. Não ache isso. Porque se você achar isso, você está assumindo uma responsabilidade enorme diante de Deus. Quando você se põe diante de Deus como um ser perfeito, então você tem problemas. Quando você coloca diante de Deus, diz, Pai, eu tenho paciência, estou esperando o seu tempo, e a minha vida, ela está sendo concluída pelo Senhor. Deus tem coisas muito abençoadas a fazer por você. Primeiro, ele diz, não se esqueça o quanto eu te amo. Né? Essa é a primeira coisa. Ele diz, nunca vou te abandonar, nunca vou te esquecer. E agora você diz assim, ele que me ama, né, está concluindo a obra na minha vida. Sérgio, você tem defeito, Sérgio? Tem bastante. Então, mas ó, levanta a placa e diz assim, a obra de Deus está sendo concluída na minha vida. Vamos falar comigo? Por favor. Tenha paciência. Deus ainda não concluiu a obra em mim. Amém? Mas vamos abrir Filipenses capítulo 1, versículo 6. Marlon vai abrir. Alguém ache Efésios 4, 13.
E alguém, 2 Coríntios 3,18. Filipenses 1,6. 2 Coríntios 3,18. Eu dei uma dura no Zé no domingo, agora eu estou me resignando aqui. Né? Não terminou a obra, nem você nem mim, né? Glória a Deus. Filipenses 1,6. Assim diz a palavra de Deus. Estou plenamente certo de que aquele que começou com boas obras em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? Estou certo. Isso, estamos lendo a palavra para que não digam, pastor está fazendo um discurso de filosofia aqui, de conceitos orientais. Não. A palavra de Deus diz que a obra vai ser concluída. Ele não vai deixar a obra pela metade. A tua vida não vai ficar pela metade. A tua vida não vai ficar por 2/3. A tua vida não vai ficar por 3/4. A tua vida vai ficar por inteiro, 100% da obra. Sabe, nosso Deus não é político de plantão nem de carreira, que começa a obra e não termina. Nosso Deus não é como as igrejas antigas que demoravam 50 anos para ser construída, porque enquanto ela era construída, o povo tinha que ir lá, entregar o dinheiro lá. Então a obra nunca terminava, porque assim o povo não deixava de ir lá entregar as ofertas, né? Deus é aquele que começa a boa obra e termina a boa obra. Ele começou abençoando a tua família, Ele vai terminar abençoando a tua família. Ele começou abençoando os teus filhos desde o ventre da mãe, daquele que gerou, e vai acompanhá-lo até o fim. E o cronograma de Deus vai se cumprir na vida dessas pessoas. Ele começou te salvando, pois Ele vai salvar toda a tua família. Ele começou te abençoando e vai abençoar toda a tua casa. Você começou servindo a Deus e toda a tua casa servirá ao Senhor. E Ele começou com alegria no teu coração e porá alegria sobre todos os corações da tua casa. Quem é crente, diga amém. Diga eu recebo. A segunda leitura. Quem que achou? Quem vai ler Efésios? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que todos cheguemos à medida de um varão perfeito. Dá para entender isso dentro dessa palavra? Não deu uma de varão perfeito. Não tem coisa pior do que alguém se pousar como varão perfeito. Não faça isso. Nós estamos buscando a estatura de um varão perfeito. A busca da perfeição. Amém, crentes? Amém ou não amém? Amém. Mas todos nós, com caras descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na imagem como pelo Espírito do Senhor. Olhando para o espelho, vendo a transformação, e nós somos transformados de glória em glória, de degrau em degrau, até chegarmos ao seu caráter, à sua perfeição. Queridos, por favor, tenham paciência. A obra de Deus não foi concluída em mim. Tenham paciência. Viu? Quando falar mal do teu pastor, vocês tenham paciência. Por favor, tenham paciência. A obra de Deus está sendo concluída na vida dele. Viu? Quando alguém falar mal do irmão, você diz assim: irmã, tenha paciência. A obra de Deus está sendo concluída na vida dele. Ele tem defeitos ainda. Porque às vezes nós dizemos assim: nossa, eu sou um devasso, eu sou um perverso, tantos anos e tal, e não consegui ainda vencer essa dificuldade, aquela dificuldade, ainda tenho
lampejos de carnalidade, de coisas ruins. Eu olho ainda, de repente, há uma explosão de ódio, de ira. Eu me sinto irreconhecível pela minha atitude. Às vezes fico irado, descontrolado, irritado, fico fora de controle. Eu não me conheço. A obra de Deus está se concluindo. E quando você tem esse entendimento, você diz assim, Ele vai concluir. Quando comecei, falava todos os palavrões. Hoje o Senhor foi gradativamente tirando. Quando conhecia o Senhor, era um grande contador de piadas sujas. Hoje eu não me lembro delas. Você vai sendo restaurado. A restauração não é um desejo, não é uma vontade, é um processo de Deus em nossa vida. A santificação é uma evolução, um processo normal. Então diz assim, alguém diz assim, nossa, aquele irmão, conheci ele durante a semana, ele é violento, aquele irmão, não, aquele irmão é terrível. Tá? Deus está operando nele a formação dia a dia, passo a passo, graça após graça, ele está sendo. E é assim que Deus transforma uma prostituta, é assim que Deus transforma um homossexual, é assim que Deus transforma um ladrão, é assim que Deus transforma qualquer criatura, tirando da sarjeta e colocando no melhor da honra, porque Ele vai purificando, né? Eu dou sempre aquele exemplo da limpeza do tanque. O tanque sujo não tem como limpar assim, mas se você for pegando aquela água suja, saindo por um buraco e por outro entrando água limpa, vai chegar um momento que a água suja foi toda embora e a água limpa ocupou todo aquele reservatório. Então, permita que aos poucos o Senhor proceda a bênção dessa reversão sobre a tua vida, sobre o teu corpo. Deus ama vocês e eu também amo vocês como pastor. Por isso tenho paciência, por isso sou benigno, por isso tenho misericórdia. Né? Uma ocasião, nós temos feito isso algumas vezes aqui, moças solteiras que engravidaram, a família ficou desarvorada, desesperada, né? Vamos lá matar. Disse, calma. A criança que está vindo aí é bênção. Calma. Esse pastor é louco, é sujo. Como é que pode? Mano? Calma. Passa o tempo, vem a criança, evolui, a pessoa muda, a cabeça muda, altera, o tempo passa. A bênção de Deus vai passando. Amém, queridos? Diga assim, Deus me ama. Eu não me esqueço. Quanto Ele me ama. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus.